Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Aliás, quero vê-los por lá, tá? O que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje? Nós vamos fazer a análise de 3 questões da FUVEST 2021 do livro 9 Noites, Bernardo Carvalho, que aliás continua na lista da FUVEST de 2023. Então o objetivo desse vídeo é fazer a análise dessas 3 questões para ajudá-los, além de entender um pouco mais do livro, também fazer a análise das questões, como responder questões da FUVEST. Então, vem comigo! Nesse ano de 2021, a FUVEST já colocou 3 questões do mesmo livro, tá? E vocês vão observar que essas 3 questões, elas tratam do mesmo trecho, do mesmo texto, tá? Então a gente tem aqui um trecho e esse trecho vai ser o trecho utilizado para as 3 questões. A questão 72, 73 e 74. Então vamos iniciar com a leitura desse trecho para que depois a gente vá para as questões, ok? Então vamos lá. O trecho diz o seguinte: Leucipo perguntou o que eu tinha ido fazer na aldeia. Preferi achar que o tom era amistoso e no meu paternalismo ingênuo comecei a lhe explicar o que era um romance. Eu tentava convencê-lo de que não havia motivo para preocupação. Tudo o que queria saber já era conhecido e ele me perguntava: então, por que você quer saber se já sabe? Tentei lhe explicar que pretendia escrever um livro e mais uma vez o que era um romance, o que era um livro de ficção, e mostrava o que tinha nas mãos, que seria tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade. Ele seguia incrédulo, fazia-se de desentendido, mas na verdade só queria me intimidar. As minhas explicações sobre o romance eram inúteis. Eu tentava dizer que, para os brancos que não acreditam em deuses, a ficção servia de mitologia, era o equivalente dos mitos dos índios. E antes mesmo de terminar a frase, já não sabia se o idiota era ele ou eu. Ele não dizia nada a não ser o que você quer com o passado, repetia. E diante da sua insistência bovina, tive de me render à evidência de que eu não sabia responder à sua pergunta. E aqui a gente tem então a informação que esse é um trecho do livro 9 Noites adaptado, ok? Então vamos para a questão número 72. É uma questão que vai tratar do vocabulário. Vocês observaram que nós temos aqui algumas palavrinhas que já estavam, né? Que a FUVEST já colocou essas palavras grifadas. Então é delas que nós vamos tratar agora, na questão 72. Então, enunciado sem prejuízo de sentido e fazendo as adaptações necessárias, é possível substituir as expressões em destaque no texto, respectivamente, por. Então, a gente precisa substituir paternalismo, historinha, desentendido e bovina. Gente, a melhor maneira de fazer isso é eliminar, beleza? Então, a gente vai tentar fazer algumas eliminações. Vamos começar, claro, que pela palavra paternalismo, que é a primeira. Então, vamos lá. Leucipo perguntou o que eu tinha ido fazer na aldeia, preferi achar que o tom era amistoso e no meu paternalismo ingênuo comecei a lhe explicar o que era um romance. Então, aqui, paternalismo ingênuo. Olha só, essa palavra ela está conectada, a palavra paternalismo, conectada com a palavra ingênuo, tá? Então, será que a gente pode já fazer algumas eliminações? Por exemplo, será que altivez tem relação com ingenuidade? Não, então podemos fazer essa eliminação. Arrogância tem relação com ingenuidade? Também não, então podemos eliminar a arrogância, tá? Talvez surja aí a dúvida entre incompreensão e ingenuidade, ignorância e ingenuidade, complacência e ingenuidade, talvez. Vamos para a próxima. Agora a palavra historinha, tá? E mostrava que tinha nas mãos, que seria tudo historinha, sem nenhuma consequência na realidade. Ele tá falando do romance, né? Que ele iria fazer historinhas, que é o que? O livro de ficção.
Então vamos lá, será que a historinha tem relação com armação? Será que contar uma história, contar uma narrativa é armar alguma coisa? Não, certo? Será que contar uma historinha é a mesma coisa que brincar, fazer uma brincadeira? Não. Será que contar uma história é mentir? Será que quando a gente conta uma narrativa a gente mente? Não. As narrativas, por mais que elas sejam ficcionais, elas têm verossimilhança, não mentira, tá? Então a gente elimina esse mentira. Pode ser uma invenção? Uma história pode ser uma invenção? Pode. Pode ser um entretenimento? Pode também. Vamos continuar então. Agora vamos para a palavra desentendido. Ele seguia incrédulo, fazia-se de desentendido, mas na verdade só queria me intimidar. Então ele fazia-se de desentendido, ele fazia-se de inofensivo, que está na letra A? Não. Ele fazia-se de ofendido? Será que desentendido é sinônimo de ofendido? Não. Será que ele se fazia de prejudicado? Não. Será que ele se fazia de bobo? Pode ser. Será que ele se fazia de incapaz? Também não. Uma pessoa que ela não entende algo, né, que está se fazendo de desentendido, porque a frase aqui é fazia-se de desentendido, tá? Não significa que a pessoa é incapaz de entender alguma coisa, né? Vamos para a última, o bovina. Aqui a gente tem a frase, e diante da sua insistência bovina. Será que a gente pode confundir bovina com irredutível? Até que pode ser. Bovina com mansa? Não. Com alienada? E diante da sua insistência alienada? Da sua insistência cega? Da sua insistência animalesca? Bem, acho que a gente já conseguiu perceber qual é a alternativa certa, que todos se encaixam aqui, né? Que é a alternativa D. Então a gente consegue fazer a relação de paternalismo ingênuo com complacência, ser complacente, fazer historinha com invenção, inventar histórias, desentendido com bobo, se fazer de bobo, e insistência bovina, insistência cega, ok? Então é isso a questão número 72. Nós vamos agora para a questão 73, ok? Na questão 73 nós temos o seguinte: as respostas do narrador às perguntas de Leucipo são uma tentativa de disfarçar o caráter, porque o Leucipo, que pertencia à aldeia, começa a fazer vários questionamentos, certo? Ele começa a questionar: por que você está aqui? O que você está fazendo aqui? Por que está querendo investigar o passado? Ele se sente incomodado. Então, ele faz várias perguntas e o narrador, ele tenta, por meio destas respostas, disfarçar o quê? O que ele quer disfarçar? Então, vamos para as alternativas. Será que ele quer disfarçar o caráter fabular do romance? O caráter investigativo do romance? O caráter político do romance? O caráter etnográfico do romance? O caráter biográfico do romance? Vamos lá para ver o que a gente consegue, então, eliminar, beleza? Então, vamos lá. Será que aqui, ó, na letra A, fabular do romance, inspirado nas lendas e tradições dos Craô, a história que está sendo narrada, o objetivo desse narrador é falar sobre as lendas e as tradições dos Craô? Não, certo? Não é esse o objetivo do narrador. Será que a gente pode, aqui na letra C, por exemplo, falar que ele está tentando disfarçar o caráter político do romance a respeito das condições de vida dos Craô? O que o narrador foi investigar? Foi investigar as condições de vida dos Craô? Era essa a investigação? Ou a investigação era sobre a morte do Buelquen? Letra D. Caráter etnográfico do romance através do registro da cultura dos Craô? O objetivo do narrador era fazer registro da cultura dos Craô? Ele fazia o trabalho de de pesquisar, melhor dizendo, sobre a vida dos Craô? Era esse o objetivo desse narrador? Não, a gente está falando aqui do narrador 2, né? O trecho em questão aqui, gente, é o narrador 2, tá? Quando ele vai para a aldeia fazer a investigação. Isso fica claro porque ele está incomodando o Leucipo, certo? Com as perguntas sobre o passado.
Então isso fica claro para nós no texto que o narrador em questão é o narrador 2. Então ele não tá, esse narrador 2, querendo investigar, fazer um estudo sobre o registro da cultura dos Craô. Então a letra D a gente pode também eliminá-la. Na letra E, biográfico do romance relatando sua vivência junto aos Craô, a intenção desse narrador 2 é retratar a sua própria vivência ou a vivência do Buell Quinn. Então a gente também pode eliminar essa questão, certo? Então a gente fica com a única questão correta, que é a letra B, que ele está tentando disfarçar o quê? O caráter investigativo do romance, baseado em testemunhos, porque ele foi para lá para quê? Para investigar a morte do Buell Quinn. Ele queria saber o que tinha acontecido com o Buell Quinn. Aqui então encontramos a resposta da questão 73. Vamos agora para a 74 e a última desse trecho, ok? Então vamos lá, questão 74. Aqui na questão 74 ele diz o seguinte: na cena apresentada que explora o desconforto gerado pela difícil interlocução com o indígena, o narrador, o que o narrador faz? Ele abandona a ideia de investigar o passado ao se ver encurralado por Leucipo. Será que ele abandonou a ideia de investigar o passado? Não, ele não abandonou. Depois que ele conversou com o Leucipo, que está aqui no capítulo 11, mais ou menos, do livro, ele continuou fazendo a investigação. A gente está na metade do livro aqui, tá bom? Por isso que é importante ler o livro, gente, porque se você ler o livro, você sabe de que parte que está sendo falada aqui, tá bom? Porque esse tipo de informação ele não traz, né? Ele não fala aqui na legenda, por exemplo, que a gente tá aqui no capítulo 11 do livro, sendo que o livro tem 19 capítulos. Ele não traz essa informação, tá bom? Então vamos lá. B. Explora a sua posição ameaçadora de homem branco ao insistir em permanecer na aldeia? Não, ele não faz isso, esse narrador, tá? Aliás, ele age com cortesia, ele vai tentando convencer, ele vai tentando explicar, né? Letra C. Age com ousadia ao procurar subjugar Leucipo a contribuir com o seu projeto? Ele subjuga Leucipo? Ele age com ousadia? Não, pelo contrário. Ele vai tentando falar, explicar o que é um romance, que ele vai criar uma história, né? Que ele não ia expor ninguém, não era essa a intenção dele, então ele vai tentando se explicar. Letra D. Identifica-se com a sabedoria de Leucipo ao preterir do papel interrogativo e se deixar questionar? Não, ele não se identifica com a sabedoria de Leucipo. Pelo contrário, né? Ele fala, esse cara tá se fazendo de desentendido. Então, ele não se identifica com essa sabedoria do Leucipo. Então, a resposta certa é a letra E, porque ele sente-se frustrado com a reação de Leucipo, que não se deixa levar por sua diplomacia. Então ele tenta, ele conversa, ele explica, e mesmo assim o Leucipo não se deixa levar e ele fica então com esse sentimento de frustração. Um trecho, 3 questões, FUVEST 2021, para você que vai prestar FUVEST, dá para ter uma ideia de como a FUVEST trata esse livro e vários outros livros, que tipo de questão a FUVEST começa a fazer e como ela aborda essa questão do enunciado e alternativas. Bacana, né, gente? Uma análise bem completa para você, vestibulando, para você conseguir estudar. Então, grande beijo para todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.